Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos e unidos ao nosso querido Mestre Jesus, que está iluminando a cada lar, seja em qualquer ponto neste nosso querido planeta. Estamos ligados a Ele e mais uma vez aqui, aproveitando grandes oportunidades para melhorarmos a nossa caminhada. Hoje nós teremos a nossa companheira da Casa da Paz,
Rafaela Carvalho. Rafaela vai trazer para nós um tema do Evangelho, que também traz no livro de Rodolfo Caligares, O Sermão da Montanha. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Muito importante, para a gente refletir, para entendermos a busca pelo nosso lado espiritual. E é o que Rafaela irá trazer para nós nesta noite. Então, já harmonizando, trazendo como início a harmonização para todos nós, eu trago a mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva. É a lição 177, que diz: riqueza para o céu. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Como sempre, Emmanuel nos trazendo mensagens belíssimas e importantes para as nossas reflexões diárias. E nós não podemos desperdiçar. E assim, queridos irmãos, já envolvidos pela mensagem, já envolvidos pela espiritualidade querida da Casa da Paz e tantos outros irmãos, vamos nos unir a Jesus agora. Colocando Jesus na nossa tela mental, vamos nos unir em coração numa oração sincera. Querido Mestre, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade da noite. Obrigada à nossa querida Mãe Santíssima, matrona de nossa querida casa. Agradecemos por tantas oportunidades que estamos tendo de mudanças para a nossa caminhada. Envolva a todos nós, querido Mestre, com teu manto de luz, a todas as casas, aos lares dos nossos irmãos que passam por dificuldades, aos corações endurecidos, Senhor, que realmente todos possam entender o teu Evangelho, que possam enxergar a verdadeira luz. Envolva também, querido Mestre, todos os bons irmãos, a nossa irmã Rafaela, que com a simplicidade ela possa trazer aos nossos corações o objetivo da mensagem da noite e que possamos entender e começar a colocar na prática da vida
tudo aquilo que aprendemos. Obrigado, Senhor, obrigado aos nossos irmãos. Como é bom estar sempre junto com vocês. E assim, Senhor, abençoe a nossa noite. Que tenhamos uma noite de transformação interior, uma noite de muita paz, de muita luz e de muito amor. Esteja conosco, Mestre, que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, vamos aproveitar mais esta oportunidade. Um bom estudo para todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos com essa presença online para que possamos fazer o estudo desta noite. E hoje o nosso tema é Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, com esse tema, assim que eu comecei a estudar, eu pude observar essa imagem que se encontra aí na tela, com essa mão, com esse sol e com esse fundo de céu ao fundo. E com ele eu pude observar várias coisas, vários elementos que Deus nos mostra todos os dias. Quando eu olhei essa imagem a primeira vez, eu pude analisar que é como se fosse a mão de Jesus segurando nossos dias. Todos os dias, Deus nos concede um novo amanhecer, uma nova página no livro da vida. E esse dia e essa página é representada nessa imagem com esse sol que ilumina, que aquece, que nos inspira em todo o nosso amanhecer. E por baixo desse sol, como mostra a imagem, nós temos uma mão que nos segura, que nos sustenta. Essa mão representa a mão de Deus, a mão de Jesus, que está sempre ali nos amparando, nos consolando, sempre nos momentos de aflição. A gente sabe que a gente tem Deus nos nossos dias, que nos acalenta. Então essa imagem, ela acaba representando, muita coisa, porque Deus todos os dias nos oferece novas oportunidades, novos dias. E nesses dias, nós temos uma infinidade de coisas que a gente pode acrescentar. E é sobre isso que a gente vai falar, porque essa noite a gente vai aprender um pouquinho sobre não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, quando a gente vê essa imagem e vê esse título, a gente pode observar que Deus e Jesus está querendo nos mostrar algo, está querendo nos mostrar alguma coisa. Através de um estudo, através de uma pessoa, através de algumas palavras que a gente às vezes não se dá conta, né? E aí, com esse estudo desta noite, foi pesquisado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, mais precisamente no item 6, né? Que fala, sobre observai os pássaros do céu. Então, quando a gente pega esse item 6 e a gente começa a analisar, ele traz assim, ensinamentos profundos para o nosso dia a dia, profundos para a nossa caminhada, para a gente seguir um caminho reto, um caminho justo, né? E aí eu vou ler esse trecho do item 6 e aos poucos a gente vai comentando sobre ele, né? Então, vou fazer uma leitura
calma, tranquila e que a gente possa entender o sentido de cada item apresentado. Ele começa assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Já nesse primeiro momento, a gente tem logo um impacto, né? Ele está dizendo para a gente não acumular tesouros na terra. Essa questão de materialidade, de ser materialista, acumular cada vez mais coisas, né? Não é isso que ele espera de nós. Para a gente acumular algum tipo de tesouro, esse tesouro deve ser acumulado na nossa pátria espiritual, né? Imagine o seguinte, vamos tentar imaginar que uma pessoa more fora da sua pátria, né? E um dia essa pessoa vai para fora do país, vai trabalhar e ao longo desse tempo que a pessoa trabalha, ela envia recursos, né, para o seu país de origem. E aí, sabendo que um dia ela vai retornar. É assim que a gente deve fazer, porque a gente sabe que um dia a gente vai retornar a essa pátria espiritual. E nessa pátria espiritual, a gente deve, estando encarnado aqui na Terra, levar os nossos principais tesouros para lá. Esses principais tesouros é a gente ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, ajudar o próximo, ter caridade, ter compaixão. São essas coisas que a gente tem o nosso maior tesouro. E é nesse maior tesouro, esse maior tesouro, ele não enferruja, o verme não vai comer, né? Porque esse é a nossa maior riqueza que a gente pode levar à nossa pátria espiritual. Porque a gente sabe que um dia a gente vai retornar à nossa origem, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Gente, Jesus diz aqui nesse item, nesse parágrafo, para a gente não se aquietar, né? Se preocupando com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que vai cobrir o nosso corpo. Ele sabe das coisas que a gente precisa. Ele sabe das nossas necessidades diárias. E a gente não vai ficar desamparado por conta disso, né? Então ele diz justamente isso: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vida. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque Jesus nos mostra, né, nesse parágrafo deste item 6, que a nossa vida é muito importante. E ele não vai nos desamparar. Ele vai dar todas as nossas necessidades. E aí ele continua dizendo o seguinte: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côncavo em sua estrutura? Gente, essa é aquela que mais toca nos nossos corações. Porque quando a gente começa a observar, né, e analisar que a natureza, em toda a sua grandiosidade, os animais que ali estão, eles não plantam, não ceifam, não guardam seus alimentos, e mesmo assim eles têm o que se alimentar todos os dias, ele mostra claramente para a gente que a gente não tem que se inquietar com os mínimos detalhes, com coisas pequenas, muitas vezes. E aí ele fala: observe os pássaros do céu.
quando a gente para analisar e observar os pássaros do céu, que sempre a gente tem a oportunidade de observar tais pássaros, é porque muitas vezes a gente acaba não olhando ao nosso redor, não olhando aquilo que está ao nosso lado. E a natureza nos oferece essa oportunidade da gente observar aquilo que está ao nosso redor. E aí, quando a gente analisa e cai a ficha no nosso coração que tais animais, assim como os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam o seu alimento. E mesmo assim, a gente vê o passarinho sempre se alimentando, né? Então Deus mostra claramente que a gente é muito mais importante que os pássaros do céu. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Será que a gente não ia ser tão importante assim para Deus? Né? E aí ele vai mais adiante, né? Ele vai mais um pedacinho dizendo assim: por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Jesus aí nos mostra, para a gente ter mais fé, para a gente acreditar mais. Quando ele coloca observai os lírios dos campos, gente, o lírio é uma flor lindíssima, bela. Agora imagine um campo de lírios. Que coisa linda, que coisa maravilhosa que esses lírios trazem. E são belíssimos. E ele coloca para a gente nesse trecho, que esses lírios eles não trabalham para ser lindos assim. Eles não fiam para ser lindos assim. E mesmo assim, ele declara nessa mensagem que nem Salomão, em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. De tanta é a beleza que Deus oferece todos os dias. E tem mais. Essas ervas, esses lírios do campo, eles são lindos e Deus, mesmo assim, os fez dessa forma, mesmo sabendo que amanhã ele será lançado na fornalha. Então, ele mostra para a gente assim, olha, acredite em mim, tenha mais fé, eu não vou te desamparar, Então, essa mensagem, ele nos mostra que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então ele diz assim, acredite mais, olhe mais ao seu redor. E aí, ele vem com mais um parágrafo, dizendo assim, não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Quando Jesus nos mostra, não vos inquieteis, ele sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se vestir, que a gente tem as nossas necessidades diárias, até porque nós estamos encarnados, até porque nós estamos aqui, e precisamos nos alimentar para sobreviver. Ele sabe de todas essas coisas. Ele jamais irá nos desamparar, Então, a gente não tem que se preocupar se perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vamos vestir, com coisas que muitas vezes a gente sabe que acaba sendo supérfluo. Como, por exemplo, eu vou comprar um vestido novo, vou me vestir grandiosamente. Muitas vezes a gente não precisa disso. Muitas vezes, E é isso que Jesus nos mostra nos mínimos detalhes, Jesus nos mostra que a gente tem que ter mais fé, acreditar mais.
E assim, a gente às vezes pensa que Deus não ampara, que a gente está sozinho muitas vezes nas caminhadas, que a gente passa uma situação muitas vezes difícil e que Deus não está com a gente. Deus está com a gente, sim. Jesus está com a gente, sim. Ele nos mostra a todo momento, é só a gente parar para observar. Nas nossas atitudes diárias, às vezes, Deus nos traz tantas coisas positivas e a gente não consegue observar nem um palmo na frente do nosso nariz, né? E aí ele vem com mais um pedacinho. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e cada dia basta seu mal. Além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, isso também se encontra na Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e de 25 a 34. Jesus nos mostra o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus, né? Ele olha para a gente e sabe que a gente ainda tem uma caminhada longa de aprendizado e que a gente deve, primeiramente, seguir os passos do grande mestre, né? A gente tem que, em nossas vidas, olhar com mais mansidão, ter um caminho reto. E assim, a gente não tem que se inquietar por coisas tão desnecessárias que às vezes chega no nosso dia e a gente às vezes se preocupa com coisas tão mínimas, tão banais, que depois passa, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver assim, caramba, eu me preocupei realmente com isso, né? E quando a gente está vivendo um determinado momento, parece que a gente está no olho do furacão e a gente não enxerga nada. E a gente tem que saber observar, buscar primeiramente o reino de Deus. Porque quando a gente está firme na caminhada com Deus, com Jesus, né, com a justiça divina, todas essas coisas serão dadas, inclusive a tranquilidade, inclusive a paz interior. Porque quando nessa trajetória toda desses itens, desses parágrafos, né, quando Deus nos mostra que a gente não deve acumular tesouro aqui na terra, e a gente sim deve acumular tesouro no céu, né, na pátria onde a gente vai retornar, a gente tem que pensar que tantas coisas na nossa vida são desnecessárias. E a gente deve primeiro ver aquilo que é necessário para a gente e, primeiramente de tudo, buscar a Deus. Porque buscando a Deus, a gente tem todas as outras necessidades atendidas. Deus nos atende. Deus nos atende em todos os momentos da nossa vida. Basta a gente olhar com calma, basta a gente ter fé e acreditar. Acreditar que Jesus nos oferta o melhor. Acreditar que Deus e a espiritualidade nos oferta tudo o que há de melhor, né? E aí, a gente tem essa imagem, né, para a gente refletir um pouco sobre ela. Todos os dias esse sol aparece para a gente. Uns dias, é claro, a gente tem dias nublados, outros dias a gente tem dias chuvosos, dias com sol, com raios de sol. E assim também, se a gente fizer um paralelo aí, a gente começa a observar que assim também nossos dias são iguais aos dias que Deus nos oferta. Uns dias a gente está mais tristinho, que é o dia nublado. Uns dias a gente tem, né, aquele dia maravilhoso, a gente já acorda bem, sem nenhuma dor no corpo, desperta super bem e a gente consegue analisar através dessa imagem que a gente tem aí. Todos os dias nos é dado um novo amanhecer, né? E nesse novo amanhecer, a gente tem infinitas oportunidades de levar tesouros para a nossa pátria espiritual. A gente tem infinitas possibilidades. Todos os dias nos é ofertado isso. E a gente tentar se preocupar menos com coisas tão desnecessárias, né? Então, essa imagem, né, ela nos oferta isso. Uma paz interior, é a gente conseguir analisar como é a nossa caminhada, o nosso dia a dia, né?
o raio de sol que ilumina, aquece as nossas manhãs, que a gente precisa todos os dias desse sol, a gente também precisa de dias chuvosos, né? Até para nosso crescimento, assim como as plantas precisam de dias chuvosos para que possam ficar mais bonitas e crescerem, a gente também muitas vezes precisa de dias chuvosos e nublados para que a gente aprenda a dar valor a caminhadas da nossa vida, né? Aprenda que com aqueles dias a gente tem muito a crescer. Então, essa imagem nos traz infinitas possibilidades, possibilidades de aperfeiçoamento diário, que a gente faz de pouquinho em pouquinho, assim como uma formiguinha, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho para a gente poder aprender, né? E construindo os nossos tesouros para a nossa pátria espiritual. E aí, Jesus acaba trazendo para a gente alguns ensinamentos com esse texto. Só que se a gente for assim, um leigo, ler de primeira mão, né? É claro que o primeiro ensinamento que eu vou falar é da não preocupação. Mas se a gente ler essa passagem ao pé da letra, a gente vai imaginar que com essa passagem, né, devemos interpretar de uma outra forma, não ao pé da letra. Pois se a gente interpretar isso ao pé da letra, isso seria uma negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, todo o progresso. E aí, a gente imagina, né, que o homem iria limitar-se a esperar passivamente todas as coisas acontecerem na sua vida. E não é isso que Jesus nos mostra. Ele nos mostra justamente o oposto do que ler ao pé da letra nessa mensagem, né? O primeiro ensinamento que eu vou trazer, né, é o ensinamento dessa não preocupação. O que é isso? Né? O que Jesus nos mostra com isso? Vamos tentar imaginar o seguinte, vamos pegar essa palavra preocupação, né? Vamos dividir essa palavra, pré-ocupação, bem assim mesmo, bem didático, né? Pré-ocupação. A palavra pré é aquilo que vem antes, e ocupação é aquilo que a gente sabe, que a gente está ocupado. Quando a gente se pré-ocupa de alguma coisa, a gente está querendo mostrar o seguinte: a gente ocupa a nossa mente com atividades que ainda não foram realizadas. Então, a nossa mente, que deveria estar tranquila, calma, pensando em coisas que a gente está efetuando, na verdade, naquele momento, não. A gente muitas vezes se preocupa com coisas que a gente não deveria estar pensando naquele momento. E aí a gente coloca a nossa mente toda embaralhada, cheia de afazeres, que muitas vezes a gente não vai cumprir, né? E aí a gente está totalmente ocupado, a gente se preocupou de tal forma que a gente tem uma ideia fixa, uma ideia permanente, dominante, antecipada, que acaba perturbando o nosso pensamento. É verdade, porque quando a gente tem esses pensamentos de preocupação, não é ocupação apenas, é se preocupar com coisas que a gente não deveria estar se preocupando, né? Com aquela ideia fixa que domina muitas vezes o nosso corpo físico, né? E aí, esse sentimento gera uma inquietação, uma ansiedade, né? Gera distúrbios de sono, gera várias coisas que a gente muitas vezes não tem ideia que acontece com o nosso corpo físico quando a gente acaba colocando a nossa mente com tantas coisas que a gente não deveria estar preocupado com aquele momento. Gera transtornos de ansiedade, geram comportamentos que muitas vezes causam alergias na pele, né? Porque a gente se preocupou de tal forma que em algum momento aquilo vai aparecer no nosso corpo físico, né? De que forma? Muitas vezes a pessoa tem, como eu disse antes, problema de alergias, a respiração fica ofegante,
a gente fica com palpitações, porque o nosso pensamento ele está totalmente ocupado com coisas desnecessárias, que não era para a gente estar se preocupando naquele momento. E como é que a gente deve se controlar, né? Como é que a gente deve controlar isso? A gente deve respirar. A gente tem que controlar e reconhecer que realmente medos existem, mas que a gente não deve pensar que esse medo deve nos dominar. A gente não tem que deixar o medo dominar as nossas ações. A gente tem que tentar reformular os nossos pensamentos, acalmar o nosso corpo. E acalmando o nosso corpo, a nossa mente, a gente consegue também ter tranquilidade para depois reformular nossos pensamentos e deixar nossa mente mais livre, sem coisas desnecessárias, né? E aí, a gente tem um ensinamento que Chico nos traz, né? Que em qualquer dificuldade que a gente possa ter, não esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. Quando Chico nos traz isso, a gente tem que imaginar o seguinte: quando a gente está com nossa mente realmente muito atordoada, muito preocupada, e a gente sabe que aquilo a gente não vai dar conta, a gente tenta duas formas. Primeiro, acalmar o nosso corpo físico, né? Respirando, pensando coisas positivas, se conectando aos bons espíritos e principalmente a oração. A oração tem um poder inigualável. E Chico nos traz isso, que se a gente tiver com alguma dificuldade, com alguma coisa que a gente está fora do nosso alcance, se conecte com Deus, se conecte aos bons espíritos, faça sua prece, faça sua oração, eleve seu pensamento, se conecte com o divino, que assim a gente vai conseguir trazer novamente a nossa mente em um equilíbrio, né? E aí a gente tem o segundo ensinamento que Jesus nos traz nesse texto, no decorrer desse texto, né? Que é o da observação. Como assim observação? Na imagem, na mensagem trazida por Jesus, a gente tem assim: observai os pássaros do céu. E aí ele vem falando, né, que não fiam, não semeiam. E aí ele coloca assim: o Pai vos alimentou. Jesus diz o seguinte para a gente: você vale muito mais do que elas. Você vale mais do que as aves do céu. Jesus nos mostra que a gente tem que tentar, pelo menos, observar as coisas que chegam ao nosso redor, né? Tenta observar através da natureza quantas coisas boas, quantas coisas produtivas chegam até a mim, até você todos os dias. Todos os dias, Deus nos oferece tantas coisas tão grandiosas que às vezes a gente não dá o menor valor. Vamos tentar observar coisas mínimas. As melhores coisas que a gente tem na nossa vida, elas são ofertadas de graça. Por exemplo, Deus todos os dias nos oferece, como eu disse antes, um dia novo, um novo amanhecer. Com esse novo amanhecer, a gente tem o ar que a gente respira. Já parou para pensar o quanto o ar que a gente respira, ele é importante? Nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente pode observar que várias pessoas chegam ao hospital e precisam de um respirador. E a gente tem isso todos os dias de graça, todos os dias com o nosso pulmão, pegando esse ar, trazendo para a gente tudo que há de melhor. A gente tem todos os dias a fala, a visão. É claro, tem alguns irmãos que a gente sabe que tem algum tipo de deficiência, né? Mas eles também têm outras pessoas
que os auxiliam. Por exemplo, quando a gente tenta falar dessa observação, e muitas vezes a gente não observa, a gente só passa a dar valor muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Eu conheço uma pessoa que ela é cega, ela ficou cega com o decorrer do tempo em função de diabetes. E aí, um dia, né, o dia estava lindo, né, a noite, desculpa, melhor dizendo, a noite estava linda, toda estrelada, né, com uma lua gigantesca no céu. E ela escutou uma pessoa falando que como é que estava a noite. E aquela pessoa começou a descrever para ela: a lua tá cheia, hoje tem estrela no céu, né? Ela conseguiu enxergar o céu daquela noite através dos olhos de uma outra pessoa. Então ela conseguiu observar, mesmo não enxergando fisicamente, ela conseguiu observar como estava a noite através de uma outra pessoa, né? E quantas vezes a gente tem isso todos os dias e a gente nem observa? Às vezes a gente é incapaz de olhar para o céu e observar as estrelas que ali estão, observar a lua que ali está. Deus nos mostra isso para a gente. Ele diz assim: observai os pássaros do céu, observai ao seu redor. E aí, eu trouxe hoje, até coloquei aí nesse último tópico deste slide, o caso Anselmo. O caso Anselmo, a maioria das pessoas da Casa da Paz conhecem esse caso. E eu achei muito importante trazê-lo novamente aqui, através desse estudo desta noite. Que o Anselmo, ele nos ensinou um dia o que é observação. Então eu vou contar para vocês a história do Anselmo. Certa vez eu fui com umas primas minhas em Caxias distribuir quentinhas a moradores de rua. E aí, em uma dessas entregas, nós conhecemos o Anselmo, que era um morador de rua, com todas as características que um morador de rua possa ter. E aí o Anselmo começou a conversar com a gente, dotado de uma sabedoria, de uma inteligência fora do normal, muito, muito inteligente. E ele acabou nos dizendo o seguinte, em uma das conversas, isso ficou marcado naquele dia e tanto ficou marcado que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Ele disse o seguinte: você sabe, vou dizer com as palavras que ele disse, você sabe, Deus nunca me desamparou. Aí a gente olhou em volta, né? Se olhou e pensou assim: poxa, ele é um morador de rua, né? E ele continuou a sua conversa dizendo assim: Deus nunca me desamparou. Todas as vezes que eu senti frio, eu tive o que vestir. Sempre chegou alguém para me ofertar. Todas as vezes que eu senti algum tipo de fome ou sede, sempre chegava algum irmão para que pudesse oferecer isso a ele. E aí, neste momento, eu vi que as pessoas que estavam ali, alguns, os olhos encheu de água, porque puderam observar através do Anselmo que o que eles não observavam durante toda a sua caminhada. Que mesmo ele sendo um morador de rua, ele disse: Deus nunca me desamparou. Que todos os dias ele tinha aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E aí, isso vai lá no fundo da nossa alma, porque muitas vezes nós temos o conforto da nossa casa, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa alimentação diária, fresquinha, nós temos água limpa e tratada, a gente tem em volta toda uma natureza que nos é ofertado, e a gente é incapaz de observar os mínimos detalhes que estão ao nosso redor. E Jesus, com aquele ensinamento, ele mostra isso. Observai os pássaros do céu. Observai ao seu redor.
Esse é o ensinamento que a gente deve levar por toda a nossa vida. A gente aprender a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente conseguir olhar aquilo que às vezes passa despercebido. E a gente começar a entender que Deus mostra uma infinidade de coisas para a gente. Deus nos mostra cada detalhe, porque às vezes a gente está com a nossa mente tão preocupada, né, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. A gente não consegue observar os detalhes que chegam para a gente todos os dias. Então, esse caso do Anselmo, ele é muito importante para a gente conseguir observar e aprender a dar valor às coisas que a gente tem. Todos os dias a gente tem coisas maravilhosas, a gente só não observa. E aí, a gente tem também, né, um outro ensinamento, que é o ensinamento da soberania. O que é isso? O que é soberano, né? O que Jesus quer nos mostrar com este ensinamento da soberania? A gente sabe que todo ser humano encarnado, ele tem em suas mãos o livre-arbítrio. Ele tem a possibilidade de escolher aquilo que ele quer para a sua vida. Mas os espíritos, a gente sabe que eles nos auxiliam em todo momento, mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. E a gente sabe também que é Deus que nos concede tudo o que é possível de acordo com o nosso merecimento. É a soberania divina. A gente sabe que mesmo a gente tendo o livre-arbítrio, a gente tem um ser, né, que é maior que a gente, que é Deus. E aí, o que ele nos mostra? Quem pode acrescentar? Vamos supor, a gente está vivendo aqui e aí a espiritualidade percebe que a gente precisa de mais algum tempo aqui na Terra. Só quem pode ofertar isso para a gente é Deus, né? Esse princípio da soberania a gente tem que respeitar. Deus é soberano. E aí Deus, ele mostra isso para a gente ao decorrer desses parágrafos lidos no item 6, né? Que a gente deve buscar a Deus. E a gente sabe que Deus é um ser soberano. Ele mostra essa soberania, né? E neste ensinamento de soberania, a gente vê que Deus nunca nos desampara. O que precisamos aí é a gente entender e a gente cuidar de que eu coloquei até aí, de 3 casinhas: espírito, mente e corpo. Cuidando desses 3 elementos, a gente consegue ter uma coisa chamada equilíbrio. Nesse equilíbrio, a gente entra no ensinamento de prioridade. E por que a gente tem que aprender a ter prioridade? Com a nossa mente, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Porque a gente está encarnado aqui e a gente precisa do nosso corpo, a gente precisa ter uma mente sadia, a gente precisa levar tesouros à nossa pátria, que a gente vai retornar para lá um dia. E a gente tem que cuidar desses 3 elementos da melhor maneira possível. A gente conseguir um estágio de equilíbrio. Aí eu coloquei aqui uma imagem, melhor dizendo, de um homem numa corda bamba. Se o homem conseguir um equilíbrio, ele consegue atravessar essa corda inteirinha. Mas se ele estiver deixando o medo, deixando a aflição, deixando a angústia tomar conta de si, essa corda vai começar a balançar. E é justamente isso que acontece com a gente. A gente tem que se sintonizar, a gente tem que observar, a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ter a nossa mente tranquila para que a gente possa seguir essa corda. E essa corda, se a gente fizer um paralelo, assim também é a nossa vida. Todos os dias a gente tem problemas para resolver. Mas se a gente tiver um equilíbrio, se a gente conseguir estar em sintonia, né, com o que liga a gente, com o que liga
a nossa espiritualidade, né? A gente consegue se equilibrar, a gente consegue se manter nessa corda e seguir a sua trajetória, seguir a sua caminhada, né? E aí a gente tem um ensinamento que é um ensinamento da prioridade. Quando a gente pega essa prioridade, né? A gente imagina o seguinte: o que é prioridade, né? Bem, quando a gente tem a prioridade em nossas vidas, a gente começa a perceber que a gente deve cuidar da nossa espiritualidade. A gente tem que buscar Deus, né? A gente tem que conseguir se sintonizar com o divino. E aí, a gente consegue viver com fé, com responsabilidade, trabalhar a nossa melhoria espiritual, pois tivemos a oportunidade de estarmos encarnados aqui para nos melhorarmos. Quantos espíritos gostariam de ter essa oportunidade e não têm? Quantos? Quantos queriam estar no nosso lugar e não tiveram a oportunidade que a gente está tendo agora, né? Então, esse ensinamento da prioridade, ele mostra para a gente o que é prioritário para você. Muitas vezes a gente pensa assim, não vou fazer isso não, porque não tenho tempo. Na verdade, se a gente parar para pensar, o tempo é a gente que faz. Quando a gente pensa que o tempo é a gente que faz, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É a questão da prioridade. Aquilo que é prioritário para mim é aquilo que eu vou começar a executar na minha tarefa diária. Então, quando Deus nos traz esse ensinamento da prioridade, ele nos mostra o seguinte: buscai a Deus. Porque todas as outras coisas se resolvem. Tudo se resolve. Prioridade para a gente é, primeiro, a gente seguir a caminhada de Jesus. E depois, a gente tentar trazer as coisas que a gente necessita, observar, ser melhor, né? E a gente tentar levar diante disso tudo aquilo que é necessário. Porque quando a gente pensa assim, eu não vou fazer isso, né? Porque eu não tenho tempo para fazer. Se a gente começar a se organizar melhor, a gente consegue dar conta de todas as coisas que a gente necessita, né? Por exemplo, vou citar um exemplo que talvez ajude. Quando a gente se organiza e coloca numa agenda as coisas que a gente precisa fazer no decorrer daquele dia, a gente está colocando para aquele dia quais são as prioridades a serem executadas. Se você tem a prioridade de executar aquelas tarefas, significa dizer que tudo aquilo que você colocou seria necessário fazer. Então, naquele momento, aquilo é visto como uma prioridade. Se você tirar um tempinho e colocar Deus como sua prioridade, aí você vai ver que não existe falta de tempo. O que existe muitas vezes é a falta de prioridade. Prioridade com aquilo que é muito importante para a nossa caminhada, né? E aí tem uma mensagem, né, que eu vou trazer no próximo slide, e aí a gente pensa o seguinte: a gente deve entregar o nosso amanhã, o nosso dia e principalmente a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele execute as prioridades do nosso caminhar. E quando a gente aprende esses ensinamentos que Deus nos traz, a gente começa a tirar tudo aquilo de ruim do nosso corpo e a gente começa a se iluminar. Porque a nossa mente está equilibrada, o nosso corpo não tem chagas, né? E a gente consegue tirar esses desequilíbrios, trazendo à tona sentimentos melhores, esses sentimentos de luz. E esse sentimento de luz nos conecta com o divino. E a gente traz com essa luz interior, quando a gente tem tudo isso com a gente também consegue auxiliar outros irmãos. A gente consegue não só nos iluminar, não só seguir a nossa caminhada, não só conquistar os nossos tesouros na pátria espiritual, como também
a gente consegue auxiliar alguns irmãos que necessitam. Alguns irmãos que muitas vezes precisam de um sorriso, precisam de uma palavra amiga, né? Que quando a gente está totalmente equilibrado, corpo, mente, espírito, a gente consegue, inclusive, emanar a nossa energia positiva a outras pessoas que necessitam. Isso é observar. Isso é ter ensinamento de prioridade. Isso é saber que diante da nossa vida existe uma soberania divina. Isso a gente consegue se iluminar. E se iluminando, a gente consegue passar isso a outras pessoas. E aí, como eu disse antes, nesse slide agora, né, a gente começa a ver aquilo que é supérfluo e necessário diante das prioridades que muitas vezes a gente tem na nossa vida. Isso é uma mensagem de Chico. E aí eu vou ler que ela por si só, ela já exemplifica tudo que a gente precisa ouvir, né? Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Essa mensagem vai ao encontro do que a gente viu antes no item 6, né? De observar os pássaros do céu. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas que são supérfluas e não com coisas que são necessárias. E é esse ensinamento que Deus quer nos passar. Aquilo que é necessário para a gente. A gente não vai ficar desamparado. A gente jamais ficará desamparado. Naquele primeiro slide do estudo desta noite, a gente viu que sempre a gente tem essa mão que nos ampara, que nos conforta, que traz para a gente aquilo que a gente precisa. Então, Chico, nessa mensagem, vai ao encontro com o que a gente necessita ouvir. Quantas pessoas, às vezes, queriam ter um emprego, quantas pessoas desempregadas, e às vezes a gente reclama que a gente tem que trabalhar. Quantas pessoas queriam um prato de comida, porque estão passando algum tipo de necessidade, e a gente tem aquela refeição farta, onde joga muitas coisas fora, né? Outros queriam ter, eu queria ter um olho claro, um olho mais bonito. Outros queriam enxergar, para poder conseguir observar com seus próprios olhos uma noite estrelada, uma noite de luar. Ou então observar os passarinhos. Uns queriam apenas escutar. Quantas pessoas têm a deficiência auditiva e não conseguem ouvir e gostariam de pelo menos escutar o que a natureza lhe oferece? E aí não consegue, ele precisa de outros para serem os seus ouvidos, né? Então, Deus nos mostra através dessa mensagem de Chico, né, que a gente tem todos os dias o necessário, que a gente precisa do necessário para viver. E Deus nos oferece, porque Ele não nos desampara em nenhum momento. Deus traz todas as possibilidades que a gente tem na nossa vida. Tudo que a gente precisa, nós temos. Tudo. Todas as coisas que a gente necessita para viver, nós temos no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não tem o dom de observar. A gente fica ligado a coisas supérfluas que não são necessárias. E aí a gente começa a enxergar, através do estudo dessa noite, que
quantas coisas produtivas a gente poderia estar fazendo e com aquela preocupação a gente não faz, né? Quantas coisas benéficas nós poderíamos estar fazendo, às vezes, por um outro irmão e a gente não consegue fazer, porque alguns olham apenas para o seu próprio umbigo, olham apenas para as suas coisas supérfluas que queriam ter no seu dia a dia. Um carro novo, uma casa mais bonita, mais terrenos, mais dinheiro. E Deus não é isso que Ele mostra para a gente. Ele mostra totalmente o contrário. Ele mostra para a gente aprender com as coisas mais simples que existe neste universo. Porque a gente não vai ficar aqui. A gente está aqui apenas de passagem. E com esse ensinamento que Jesus nos traz, a gente consegue enxergar que a gente pode aprender a fazer coisas muito melhores do que a gente faz. Muito melhores. E aí, eu convido, durante toda essa semana, a gente conseguir analisar essa frase, né? Analisar essa frase que é extremamente importante na nossa caminhada. Porventura, você não vale mais do que as aves do céu? Então eu ofereço essa frase para que fique de reflexão, não só no dia de amanhã, não só no decorrer da nossa semana, mas que ela ecoe durante a nossa trajetória de vida. Porque a gente sabe que a gente vale muito mais do que as aves do céu. A gente sabe o imenso carinho que Deus tem conosco. A gente sabe do imenso carinho que a espiritualidade tem conosco, todos os dias que a gente está aqui encarnado. E aí, com essa imagem, a gente analisa, né? Tenta analisar tudo o que se passa ao nosso redor. Todas as coisas que são mostradas para a gente. Todas as coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. E aí, eu encerro esse estudo desta noite fazendo a nossa oração, o nosso religare. E aí, Pai Eterno, entrego tuas mãos todas as pessoas que agora escutam, que agora, de certa forma, estão conectadas contigo, Pai, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor Jesus, aprender com esses ensinamentos tão lindos, que a gente não precisa de coisas supérfluas, que a gente aprenda, Pai, a gente desocupar nossa mente com coisas desnecessárias, que a gente aprenda, Pai Eterno, observar as coisas que chegam para a gente todos os dias, que a gente consiga aprender os detalhes que chegam, os fluidos espirituais que chegam para a gente quando a gente tem o equilíbrio, Pai. Que a gente possa conseguir nos iluminar, que a gente possa conseguir, Pai Eterno, trazer um sorriso àquele irmão que necessita, que a gente consiga, Pai, ser luz a outras pessoas. Que a gente consiga, Pai Eterno, seguir a caminhada de Jesus, para que Ele seja a nossa prioridade, para que Ele possa continuar ensinando tanto na nossa caminhada. E que mesmo sabendo, Pai, que a gente tem o livre-arbítrio em nossas mãos, que a gente consiga, Pai, pegar
o caminho de Ti, sendo Ti a nossa prioridade. Que a gente consiga ter um caminho reto, um caminho de bondade, um caminho de luz, um caminho de perseverança. Que a gente consiga, Pai eterno, entender o que estamos fazendo aqui. Que assim seja, meus queridos irmãos. Fiquem em paz durante toda essa semana. Que Deus, que Jesus e que os bons espíritos estejam com todos vocês durante toda esta semana. Que assim seja, Pai eterno. Obrigada.